Um tema que causa arrepio em muitas de vocês e que a gente vai conversar sobre isso hoje, que é a submissão. Eu te pergunto, o que vem à mente quando você escuta essa palavra? Comenta aqui pra mim agora. Quando você escuta a palavra submissão, de verdade, do fundo do seu coração, o que você entende dessa palavra? Qual é o seu sentimento referente a isso? Pergunto isso porque imediatamente muitas mulheres elas já sentem um desconforto muito grande. E eu já fui assim. De uma época onde eu participava de alguns treinamentos, né, de mulheres, e aí falavam sobre submissão. Gente, aquilo me causava arrepios. Eu falava, mas jamais que um homem vai mandar em mim. Tá pra nascer um homem que manda em mim. Coitado. Hoje eu quero te convidar a você assistir esse vídeo até o final, para você entender o que significa a submissão e quanto isso pode ajudar dentro da sua vida, do seu lar, do seu casamento, do seu relacionamento e tudo mais. Antes de mais nada, meu nome é Patrícia Bueno, sou casada, sou mãe de 2, estudante de teologia, e esse canal ele serve para te aproximar de Deus de uma forma leve. Então já aproveita e já curte esse vídeo, se inscreve nesse canal, porque realmente tem muito conteúdo legal aqui para você. E também já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. A gente traz muito aqui a questão de propósito, de explicar palavras, de trazer as mulheres da Bíblia e tudo mais, para que você realmente se apaixone pela palavra, assim como eu venho me apaixonando dia após dia. E vamos lá então. Submissão. Aonde que tá escrito que nós mulheres devemos ser submissas, né? Por que a gente usa esse termo? Em Efésios, capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Em outra linguagem, nós temos escrito: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. E esse versículo, ele é um convite para um amor que vai além das palavras. É um convite que, quando a gente entende da forma correta, pode literalmente transformar sua vida e a sua família, porque transformou a minha. E para começar, eu quero te trazer qual que é a natureza da submissão, desse termo submissão. A submissão bíblica, ela não tem nada a ver com a inferioridade. Você tem que entender que ser submissa não significa que você é menos que o seu marido, que é o medo de muita mulher. Nunca vi isso, gente. Submissão, na verdade, ela é uma forma de você honrar e apoiar o seu marido. Quando a gente lê aqui em Efésios 5:22, a gente precisa trazer as origens de como foi escrito, como Paulo escreveu. O termo grego que Paulo utilizou foi hipotasso, que significa meio que um alinhamento voluntário e amoroso. É tipo como se a gente estivesse falando assim: eu escolho caminhar ao seu lado, reconhecendo que você é o cabeça do lar, mas isso não significa que eu não tenho voz ou valor. Entende? E aí entra a questão da reciprocidade, porque a submissão ela é uma coisa mútua. Apesar da mulher ela ser instruída a ser submissa, a gente tem a questão do marido também ser o cabeça do lar, o cabeça da esposa, assim como Cristo foi o cabeça da igreja. A gente já soltou um vídeo sobre isso aqui no canal, então eu até sugiro que você assista. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você realmente assista também o que significa o homem ser o cabeça do lar e como nós mulheres podemos ajudar o homem a se tornar o cabeça, porque muitos homens eles não são o cabeça, né? A gente ou podou eles, ou eles foram podados pelos pais, ou eles não aprenderam a ser o cabeça da esposa, o cabeça do lar. Então é um vídeo que realmente eu trago esse poder feminino para mostrar pro homem que ele pode ser o cabeça. E ele sendo o cabeça, a gente se torna submissa a ele. Maridos e esposas têm que se servir, ou seja, servir um ao outro com amor e respeito. Ambos têm papéis muito importantes para desempenhar dentro de um relacionamento. A verdadeira submissão, ela não é uma via de mão única. Ela é um caminho onde os dois têm que caminhar lado a lado, cada um na sua posição. Provérbios 31. Ai, eu amo esse provérbio, gente. Mulher virtuosa. Provérbios 31, nos versículos 11 e 12, diz o seguinte: o marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe fará bem, não mal, todos os dias de sua vida. O que está querendo dizer aqui? O que isso tem a ver com submissão? Que o respeito é uma base sólida para submissão. Quando a gente honra os nossos maridos, a gente cria um ambiente de confiança. E isso é essencial para um relacionamento saudável. Quantas vezes talvez você tenha feito isso, porque eu também infelizmente já fiz, de alguém tirar onda do seu marido e você ir no embalo e tirar onda também, ou até você puxar a tiração de sarro com o seu marido, você zombar dele na frente dos outros, você taxar ele pra burro na frente dos outros. Eu já fiz isso, gente. Sério, me arrependo tanto de cada vez que eu fiz isso com meu marido. Porque hoje eu vejo o homem incrível que ele é, mas eu nunca deixei ele ser esse homem incrível. E aí a gente tem ali em Efésios ainda, né, que a gente trouxe essa parte de que o marido, ele é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, justamente trazendo o amor. Então, quando o marido, ele ama verdadeiramente a sua esposa, a ponto de dar vida por ela, ele não consegue ver a esposa como uma serva ali, como uma mulher inferior. Ele vê literalmente como uma parceira de vida. E essa dinâmica
porque ela é linda, porque ela reflete o amor de Deus na vida do casal. Beleza, Mati, eu entendi que a gente precisa ser submissa e que se a gente for submissa, o casamento flui e que o marido também tem o papel dele, né? Então, ali no outro vídeo que eu falei pra vocês, eu já consigo mostrar pra vocês também como que a gente ajuda o marido a ele se tornar o cabeça da esposa, o cabeça do lar, e com isso a gente consegue ser submissa, porque é todo um conjunto, é uma via de mão dupla. Mas qual que é o benefício de eu ser submissa? Eu não posso ser a empoderada que manda em casa? Por que eu vou ter que ser submissa? Qual que é o benefício que eu tenho com isso? Vamos lá. Primeiro lugar, a unidade familiar. Funciona isso. O homem ser o cabeça, a mulher ser submissa, funciona, é bíblico. A submissão, ela promove uma harmonia dentro de casa. Quando os dois, marido e mulher, estão fazendo o seu papel dentro do casamento, do homem ser o cabeça, de liderar, de amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher ser submissa, ter respeito e honrar o marido, conseguem criar uma família unida. E aí com isso eles têm um lar seguro, amoroso, um lar feliz, as coisas fluem. Fora que existe um crescimento espiritual. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2 diz assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Então a gente vê como a nossa conduta pode impactar a vida dos nossos maridos. A submissão, quando ela é praticada com amor e respeito, pode inspirar um crescimento espiritual em toda a família. É um testemunho poderosíssimo de fé, mostrando para todos que a gente vive uma vida em Cristo. E isso pode até acabar atraindo outras pessoas que não vivem uma vida em Cristo a viver uma vida em Cristo. Porque por muitas vezes não é fácil a gente ser submissa, a gente apoiar e honrar. Mas quando a gente aprende a fazer isso, no começo, as pessoas, principalmente outras mulheres, olham pra gente e taxam a gente pra burra. Taxam a gente pra, meu Deus, cara, como é que pode? Ó, o cara faz e desfaz. Só que só a gente sabe como é gostoso dentro de casa. Só a gente sabe o quanto flui. A sociedade, ela não tá muito preparada pra ver isso. Ela não tá preparada pra ver um homem másculo, um homem que realmente toma as decisões e a mulher apoia. E aí as coisas fluem, sabe? A sociedade não tá pronta pra isso, porque infelizmente na sociedade a gente vê muitos homens burros, a gente vê muitos homens despreparados, muitos homens afeminados, que não sabem tomar uma decisão importante, que na hora do vamos ver arregam e caem fora, que não enfrentam um leão para defender suas esposas, que não estão dispostos a dar a vida por ninguém. Então a gente vê muito homem afeminado nesse mundo. E aí por isso, quando existe um homem de verdade, que manda, um homem que realmente é o cabeça, que toma as decisões, o mundo olha aquilo, as outras mulheres olham aquilo como um machista, como um homem que não dá voz para a esposa. Mas gente, você não sabe como é dentro de casa. Porque lá fora, nós mulheres submissas, a gente que tem essa clareza, a gente deixa o homem tomar a frente, a gente mostra a virilidade que eles têm, a gente deixa eles comandar, eles são nossos comandantes de dentro de casa. Só que lá dentro do nosso lar, as decisões foram tomadas no sentido de, amor, o que você acha disso? Vamos fazer assim? Vamos fazer daquele jeito? Aí a mulher vê que não tá legal, amor, e se a gente fizer desse jeito? Ah, beleza, fechou. E a gente deixa eles enfrentarem o mundo, a gente deixa eles tomarem a frente. Porque a gente não precisa provar nada pra ninguém, a gente só tem que provar pra Deus. Quando a gente pratica essa submissão que tá escrito na Bíblia pra gente praticar, eu creio assim, eu gosto de pensar que Deus, ele honra a gente. E aí com isso, a gente consegue conquistar um marido que ama a gente como Cristo ama a igreja, porque é uma decisão mútua, é algo que vai acontecer entre os dois. Eu não sei como é o teu casamento dentro da sua casa, eu não sei como tá dentro aí do seu lar, mas eu tenho certeza que se você começa a praticar o que tá na Bíblia e orar muito, as coisas começam a fluir e acontecer. O detalhe é que muitas mulheres não estão dispostas a fazer isso, não estão dispostas a enfrentar esse caminho, não estão dispostas a dar o braço a torcer. E sério, não tem nada mais gostoso do que você saber, você ter a clareza de que você tem um homem que daria a vida dele por você, de que se jogaria na frente de uma bala por você, de que mataria um leão por você. Você ter essa certeza, você ter essa convicção, sabe? O meu marido, ele é assim comigo. Então, pra ele ser assim comigo, eu tenho que ser assim, como diz na Bíblia, pra ele. Entende? Não é só ele que tem que ser assim, porque muitas mulheres, elas querem um homem que seja viril, um homem que seja tomador de decisões, um homem que proteja a família e que se jogue na frente de uma bala e que se mataria pela família. Só que elas não dão um braço a torcer, elas também querem ser assim, e não é o nosso papel. E eu sei que não é fácil.
ser submissa. Eu sei porque eu era uma mulher muito ativa, uma mulher muito pra frente, uma mulher que queria tomar as decisões. Só que o primeiro ponto pra gente quebrar esse desafio é a gente quebrar principalmente o mal entendido cultural. Porque a sociedade mostra pra gente como se submissão fosse um sinal de fraqueza. Não é. A verdadeira submissão, ela não é uma fraqueza, ela é uma força. Porque é um ato de coragem e confiança. É um ato de você confiar plenamente no homem que tá ao seu lado. E isso não é fraqueza. Isso é você ter muita força, porque às vezes você queria estar fazendo outra coisa, você queria estar dando o seu jeito, você queria estar fazendo ali, sabe, você queria estar no comando, e aí você precisa ter uma força muito grande para você ceder e deixar o homem tomar frente. E isso não é recuar, isso não é você ter fraqueza. Tira isso da sua cabeça. Eu também entendo que, infelizmente, muitos homens, e vários homens que vão na igreja, inclusive, usam esse versículo solto para serem autoritários com suas esposas. E aí eles usam isso para justificar até, inclusive, alguns abusos. A verdadeira submissão nunca aceita um abuso, porque isso é uma coisa que você precisa repudiar demais. Se você tá vivendo esse tipo de relacionamento onde a pessoa tá usando isso como uma forma de te abusar emocionalmente, fisicamente, verbalmente, busca aconselhamento com alguém da sua igreja, com algum psicólogo, busca alguém de confiança para você conversar e achar um jeito de resolver essa situação. E ora muito para Deus para resolver essa situação. Outro ponto que desafia a gente é porque as mulheres, elas lutaram tanto por independência, por igualdade e tudo mais, e aí quando a gente escuta o termo submissão, talvez venha à sua cabeça de que você vai perder a sua independência pessoal. E não é assim. A submissão, ela não anula quem você é. Ao invés disso, você tá fazendo uma escolha pelo bem do seu relacionamento. Você ainda continua sendo uma mulher forte, uma mulher independente, só que agora você decidiu honrar e amar o seu marido. E eu vejo por mim. Por exemplo, hoje meu marido é o maior provedor de dentro de casa. Hoje, ele é o cabeça do lar, ele toma as decisões. Se ele decidir hoje, eu falo assim pra ele, amor, o dia que você decidir ir embora daqui e querer morar nos Estados Unidos, só me fala que eu preparo as malas e vou. Pra onde você for, eu vou. Eu não tô nem aí. Aonde ele decidir ir, eu vou. E se tiver que voltar, a gente volta. Se tiver que ir pra outro lugar, a gente vai. Eu vou com ele. Só que isso não tira a mulher forte que eu sou, porque eu sei que se a gente for pra qualquer lugar do mundo, eu vou ter que ser uma mulher forte, que vai dar conta dos filhos, que vai procurar escolinha, que vai, sei lá, sabe? Tipo assim, que vai, se precisar, eu faço uma renda extra de dentro de casa, porque hoje, por exemplo, eu trabalho com digital também, então, só que eu não sou obrigada, entende? Eu trabalho para ter algo a mais, para eu poder ter ali a minha grana e comprar as coisas que eu quero sem me preocupar, que isso até é uma coisa que eu tava conversando com meu marido, que é um vídeo que eu quero trazer em casal para vocês, porque eu vejo, assim, alguns comentários de, por exemplo, quando o homem trabalha muito, né, ele tá ali com uma vida bem sucedida, tá ganhando bem, e a mulher tem aquele meme, né, que fala assim, nossa, não vejo a hora meu marido ser rico pra eu ser a esposa que faz pilates 3 horas da tarde, passa o dia inteiro com roupa de academia, vai no salão fazendo não sei o que e tal. E aí tem muitas mulheres e muitos homens que comentam embaixo desses memes falando, nossa, coitado do homem, nossa, isso é judiação com o homem, ele não merece isso, é uma mulher folgada. Só que as pessoas não entendem que pra chegar nesse ponto onde o homem tá trabalhando, está ganhando bem, e a mulher tá vivendo isso, é porque dinheiro não é mais problema, entende? Só que pra chegar nisso, a mulher enfrentou os perrengues junto com o marido. Mas enfim, isso é um vídeo que eu quero trazer aqui como casal pra vocês, quero trazer meu marido junto aqui, e comenta aqui pra mim se vocês querem esse vídeo pra eu trazer ele aqui, realmente a gente falar sobre esse assunto, né? Mas, enfim, a submissão não tem nada a ver com isso. A submissão não tem a ver com você simplesmente ter que pedir, implorar o dinheirinho pro seu marido e não sei o quê. Não, gente, ó, um exemplo que funciona aqui em casa. Ele é o provedor, certo? Só que todo o dinheiro que ele ganha, ele passa pra mim, que eu que gerencio as contas. E eu não preciso ficar pedindo pra ele, amor, ai, eu queria tanto comprar uma batedeira, o que você acha de eu comprar uma batedeira? Não, se eu vejo que o dinheiro dá, eu tenho inteligência hoje, emocional e financeira, porque antes eu não tinha, de olhar e falar, dá pra comprar? Dá, vou lá e compro. É melhor parcelar, melhor comprar à vista? Não, vamos comprar à vista, porque daí já mata essa dívida. Vou lá e compro e tal, uma coisa útil que eu vou precisar e tudo mais. E aí também tem dinheiro guardado, também tô me investindo, também vamos comprar o nosso terreno. Enfim, entende? Funciona em casal isso. E outra coisa que também atrapalha muito a nossa visão de submissão é porque às vezes a gente olha pra Deus como se o mundo olhasse pra gente, que é aquela coisa de gênero, sabe? De que o homem é mais forte que a mulher, o homem mais isso, o homem mais importante, o homem mais aquilo, a mulher precisa buscar essa independência. Perante Deus, Ele nos criou em igual valor e dignidade, só que a gente desempenha papéis diferentes na família.
É só isso. Só que o valor e a dignidade que a gente tem pra Deus é igual. E como praticar a submissão? Primeiro ponto é ter uma comunicação aberta. Você precisa saber dialogar com seu marido. Você precisa ter um diálogo honesto, um diálogo leve, aberto. Porque a submissão não tem nada a ver com você silenciar a sua voz. Só que é você ouvir e compartilhar abertamente a sua opinião. Quando existe uma comunicação, os dois se sentem valorizados e ouvidos. Aí outro aspecto é a tomada de decisão conjunta. No vídeo anterior sobre isso, que eu falei do homem ser o cabeça, eu falo que é questão de você ser um líder. O chefe, ele vai lá e toma uma decisão e não tá nem aí pros seus funcionários. O líder não. O líder, ele sabe que aquela decisão seria melhor, mas esse é o ponto de vista dele. Só que antes dele tomar aquela real decisão, ele vai conversar com os colaboradores, ele vai entender, vai ouvir outras ideias, coisas novas, pra daí sim, juntando tudo aquilo, ele toma uma decisão. E assim tem que ser o marido dentro de casa também. Não simplesmente pegar e mandar e desmandar do jeito que ele acha, mas é ele saber que talvez é a melhor decisão a gente ir morar nos Estados Unidos? É a melhor decisão a gente morar nos Estados Unidos. Mas será que é agora? Amor, o que você acha? Vamos? Não vamos? Como que tá? Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? E aí eles têm um diálogo, eles conversam. E aí, baseado na conversa, é tomada uma decisão. A submissão pode parecer que não, mas ela é um caminho muito bom para você pacificar as disputas dentro de casa. Gente, é maravilhoso. Quando você para de querer mandar, quando você para de querer que tudo seja do seu jeito, que você é a alfa da sua casa, as coisas fluem de um jeito tão maravilhoso. E é quando você começa a abordar esses conflitos com amor e paciência, você mostra que você está disposta a trabalhar junto com seu marido para algo melhor. E aí existe também um encorajamento. Quando você encoraja o seu marido a ele ser o cabeça, ele ser o líder, você mostra amor e cuidado para com ele. E aí você começa a se tornar submissa, no sentido de apoiar e honrar as decisões dele. Quando vocês andam juntos na fé, as coisas fluem, porque as decisões são tomadas com mais clareza, com mais atenção. Os dois começam a cuidar mais com o que falam, como agem dentro de casa. E aí, para concluir, eu quero te afirmar de que esse texto, esse versículo de Efésios, capítulo 5, versículo 22, esposas, sujeite-se a cada uma a seu marido, como ao Senhor. Ele é realmente um convite para um padrão de amor que o mundo não está acostumado. É um padrão que exige um respeito recíproco. A submissão, ela não é uma via de mão única de dominação. Ela é um convite ao serviço, ao amor, refletindo a relação de Cristo com a igreja. Quando praticada corretamente, a submissão, ela traz essa unidade familiar, promove o crescimento espiritual, protege os membros da família e fortalece o nosso testemunho cristão. E se você está passando por uma situação difícil no seu relacionamento, você precisa entender que submissão não tem nada a ver com aceitar abuso, tá? Você precisa buscar apoio e ajuda. E pra você que sente que às vezes o seu marido não tá buscando ali, não tá sendo o cabeça, não tá sendo o líder da sua casa, você pode incentivar ele a ser assim. A submissão, ela não é sobre fraqueza, mas sobre você encorajar o seu marido a ser o homem que Deus chamou ele pra ser. A verdadeira submissão é um ato de amor e de respeito. Eu espero de verdade que você possa crescer nesse entendimento, construir um lar que reflita o amor de Cristo. E apesar de não ser fácil, vale muito a pena. Falo novamente, eu era mulher que queria ser a alfa da casa. Eu era mulher que queria mandar e desmandar, que queria tomar as decisões. E por tantas decisões erradas, a gente patinou por muito tempo dentro de casa. Talvez no seu relacionamento seja diferente. Talvez no seu relacionamento o homem realmente tome umas decisões que são muito sem sentido. E aí você precisa, às vezes, puxar a rédea, você precisa dar essa orientação. Mas tenta dar essa orientação, tenta puxar a rédea de uma forma amorosa, de uma forma com que pensa como Cristo faria, como Jesus faria. Não se esquece que você escolheu esse homem para casar. Você escolheu se casar com ele. Então, se você escolheu se casar com ele, esteja com ele de corpo, alma, espírito. Faça com que esse casamento possa valer a pena até a morte o separarem. Então faça fluir. É o nosso papel fazer isso, porque o homem não tem o emocional preparado para fazer isso. O homem, ele não foi feito para isso. Ele foi feito para proteger a gente. E a gente é o coração, a gente é o lado espiritual do nosso lar. Então que a gente possa usar isso com sabedoria para realmente transformar nossa casa num ambiente gostoso, num ambiente onde Cristo vive. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Um beijo e até o próximo vídeo.